Mistério na Flórida após mãe de 2 filhos ser achada morta em freezer de loja de descontos. Eu analiso tudo o que sabemos sobre a morte de Helen Garay Sanchez e em que ponto está a investigação. Sou Anjanette Levy e este é o Crime Fix. Você sabia que há lojas Dollar Tree em todos os Estados Unidos da América? Você pode entrar, pegar algumas coisas por $1,25 e sair correndo. Mas no domingo, 14 de dezembro, um funcionário entrou na loja para abri-la para os clientes e encontrou uma mulher morta no freezer da loja. Isso ocorreu no bairro Little Havana, em Miami, na loja da Southwest 8ª Rua. A CBS News informou que os operadores foram ouvidos nos rádios da polícia dizendo: o denunciante encontrou uma mulher nua no refrigerador da loja. Já ouvi muitas chamadas no rádio da polícia ao longo dos anos e às vezes elas se misturam ao fundo. Mas essa é uma daquelas que realmente chama sua atenção rapidamente. Quando a polícia chegou, eles encontraram uma mulher no freezer da loja. O nome dela era a doutora Helen Garay Sanchez, que aparentemente estava visitando Miami, mas era da Nicarágua. A polícia diz que a mulher de 32 anos entrou na loja pouco antes do horário de fechamento no sábado à noite e foi para uma área exclusiva para funcionários. E foi lá que ela aparentemente entrou no freezer. Na manhã seguinte, no domingo, um funcionário encontrou o corpo dela naquele freezer. Entes queridos de Garay se reuniram do lado de fora da loja enquanto a polícia investigava como e por que isso poderia ter acontecido. Uma porta-voz da Dollar Tree divulgou a seguinte declaração. Ela diz: lamentamos o incidente e estamos solidários com todos os envolvidos e suas famílias. Cooperamos totalmente com as autoridades. Estamos conhecendo mais sobre Helen Garay Sanchez por uma vaquinha online e uma postagem no Facebook de sua amiga. A vaquinha diz: doutora Helen Garay, médica dedicada e mãe querida, faleceu tragicamente em 14 de dezembro de 2025, aos 32 anos. Nascida na Nicarágua, a doutora Garay dedicou sua vida à medicina, sendo reconhecida como anestesiologista especializada em cardiopatias congênitas, cujo trabalho trouxe esperança e cura para inúmeras crianças e famílias. Sua compaixão, habilidade e dedicação em salvar jovens vidas marcaram sua carreira e caráter. Além disso, era mãe amorosa de 2 filhos que ficaram na Nicarágua e eram seu mundo. Sua força, calor e amor pela família sempre serão lembrados. A doutora Helen Garay faleceu após um trágico acidente enquanto estava no exterior. A família dela deseja trazê-la de volta à Nicarágua para que tenha um funeral digno e descanse perto dos entes queridos. Ajude a trazê-la de volta para casa. A família está atualmente arrecadando fundos para cobrir os custos de repatriação, transporte e serviços funerários na Nicarágua. Qualquer contribuição de qualquer valor ajudará a honrar sua memória e apoiar seus filhos neste momento difícil. Agradecemos por suas orações, gentileza e apoio durante este momento difícil. A família e amigos chamam isso de acidente trágico. A polícia informou à imprensa local que não suspeita de crime na morte de Helen Garay, mas segue investigando. Mesmo assim, uma das amigas de Garay também fez uma postagem em espanhol sobre ela no Facebook. E nós traduzimos para você. Andrea Tamaro Campos escreveu: minha amiga Helen Garay faleceu em Miami no dia 14 de dezembro deste ano. Ela morreu em um freezer da Dollar Tree e a causa ainda é investigada. Minha amiga Helen foi minha colega de quarto quando éramos estudantes na UNA Annie Lyon. Eu estudava direito e ela estudava medicina. Na verdade, Helen era a única anestesiologista especialista em cardiopatias congênitas na Nicarágua. A única. Ninguém mais neste país tem essa especialidade e eu sempre terei orgulho de dizer isso. A última vez que a vi foi em 29 de novembro numa viagem agradável para Lyon. Nessa aventura fizemos de tudo, voltamos a ser colegas de quarto. Fomos ao supermercado e compramos sangria, copos e toalhas, pois ninguém levou toalha. Fomos comer no La Salle Tacos e passamos pela antiga casa do trabalhador. E ela me disse: somos mulheres cultas que devem sempre visitar museus. Na volta, tiramos uma soneca espetacular e depois bebemos sangria à beira da piscina no hostel. E ela colocou uma música horrível daqueles nortistas e começou a cantar do começo ao fim.
Depois fomos jantar e dançar no Via e eu me lembro dela lá dançando El Santo Canchón porque ela era doida. No dia seguinte tomamos café e ela me fez andar muitos quarteirões em Leonas para comer raspadinhas vendidas perto da Igreja da Reconciliação. E como era domingo, o lugar estava fechado e tivemos que voltar para na catedral e comprar uma dessas raspadinhas do parque. Eu não a vi mais depois disso. Ela estava tão feliz porque ia para Miami ver o papai dela. Num dos últimos áudios que recebi, em 9 de dezembro, ela disse que o pai dela lembrava de mim porque também usava óleo de coco e que sentiu o mesmo cheiro nele. O engraçado é que entre nós duas, a gente se chamava de querido diário, porque entre nós havia muita confiança. Era como contar algo ao próprio diário. Esse apelido veio da faculdade e sempre falávamos assim. A gente não se chamava de Helen ou Andrea, a gente se chamava de Querido Diário, esse era o nosso nome. Eu estou chorando tanto, tudo dói, e ao mesmo tempo eu não sei onde dói. No fundo, estou feliz por ter tido uma amiga tão maravilhosa, preciosa e única. Eu te amo tanto, querido diário. Vou sentir falta das noites de vinho, dança, teatro, jantares e você dormindo aqui? Não vou perdoar que não jogamos ping-pong naquele dia no albergue quando você disse que nunca tinha jogado. Que pulsa é essa? Ainda tínhamos mil coisas para fazer porque você me disse que voltaria hoje, 15 de dezembro, para a Nicarágua. Espero que sua transcendência continue e eu te verei lá no outro plano astral. Sempre vou te amar e lembrar de você, meu fofo querido diário. Então, para discutir esse caso realmente triste e que na verdade é um mistério, quero chamar a doutora Mary Jumbelek. Ela é uma patologista forense aposentada. Também é autora de um livro intitulado Diga o Nome Dela: Histórias de uma Vida no Crime Real. É um ótimo livro, então eu recomendo para você. Então, doutora Jumbelic, muito obrigada por voltar. Eu agradeço. Isso é realmente estranho. Isso não é algo de que se ouve falar muito. Então, quando você olha para esse caso como uma patologista forense e alguém que investiga mortes, por onde você começa? Bem, sempre que uma morte não é testemunhada, como foi o caso aqui, e especialmente quando é uma pessoa em uma situação única, seja em uma floresta ou no freezer de uma loja Dollar Tree, isso exige uma boa investigação. Então, tudo o que levou até o corpo ser encontrado, e além disso, a própria identificação do corpo, a realização da autópsia e a toxicologia. Todas essas coisas vão ser importantes porque você está preocupada com o pior cenário possível, que seria um assassinato, uma morte suspeita. E por isso você quer ter certeza de que todos os passos foram seguidos para descartar essa possibilidade antes de considerar qualquer outra coisa. Sabe, de acordo com a CBS News, a chamada saiu no rádio da polícia dizendo que o denunciante encontrou uma mulher nua em um freezer. Obviamente, sabe, a doutora Garay não entrou nessa loja sem roupas. Então, o que aconteceu? O que achamos que pode ter acontecido lá? Exatamente. Então, a primeira pergunta é: onde estão as roupas? Elas estão por perto no freezer? Estão do lado de fora da porta do freezer? Não foram encontradas? Alguém procurou por elas? Esse seria um ponto importante. Quando as pessoas ficam hipotérmicas em circunstâncias naturais, em um ambiente frio, elas tendem a se despir de forma paradoxal. Isso parece muito estranho, mas quanto mais frio você sente, isso engana seu cérebro. E você realmente começa a tirar a roupa, o que faz com que a hipotermia aconteça ainda mais rápido. É uma coisa que acho muito curiosa, sabe? Você disse que essa é uma morte não testemunhada, e claro que é. Mas pelas reportagens, sabe, todos os artigos de notícias sobre isso, pelo que a polícia está dizendo, parece que os funcionários realmente viram ela entrando na loja na noite anterior, eles a viram entrar. Ela não comprou nada, então alguém realmente viu ela entrando na loja. Em algum momento, a loja fechou, sabe? Normalmente, os funcionários se certificam de que não há ninguém na loja antes de fechar. Se ela está no freezer, então, sabe, talvez eles não tenham verificado o freezer e não sabem que ela está lá, mas de alguma forma ela ficou na loja depois do horário de fechamento.
Isso me faz questionar: será que ela entrou nesse freezer de propósito? Será que ela entrou lá e ficou presa? Quero dizer, a maioria dos freezers, sabe, tem um mecanismo para você sair, sabe, em um freezer comercial como aquele, né? Quero dizer, isso me deixa perplexa. Você já viu algum caso em que alguém entrou em um freezer e depois não conseguiu sair? Bem, quero dizer, há tantas perguntas como você mencionou sobre a cena, por exemplo, não só depoimentos de testemunhas, mas também existem câmeras. Elas realmente gravaram ela entrando? Que horas exatamente foi isso? Eles têm outras câmeras que mostram onde ela esteve em outras partes da loja antes de ser encontrada na manhã do dia seguinte? Então, todas essas coisas a polícia vai procurar, eu espero que são as informações das câmeras e os depoimentos das testemunhas. Porque, sabe, quem foi a última pessoa a vê-la com vida e quem encontrou o corpo dela são as pessoas mais importantes para fornecer informações relevantes e talvez ajudar, seja isso algo suspeito ou não. Ahn, em segundo lugar, ela já tinha ido àquela loja antes, ela era familiarizada com a loja. Ah, ela saberia que havia um freezer nos fundos? Ela já tinha ido a outras lojas Dollar Tree onde talvez conhecesse o layout de como funcionava? Nós não sabemos disso. Eu não necessariamente entenderia que, sabe, haveria um freezer de acesso restrito na parte dos funcionários, na área restrita. Mas aparentemente ela poderia saber disso, e se ela não soubesse, então novamente isso levanta questões de natureza suspeita. E a roupa é realmente fundamental aqui, porque foi ela mesma que se despiu ou não. Aparentemente, a polícia de Miami está dizendo que não suspeita de crime aqui. Nós não sabemos se ela estava sob influência de substâncias, simplesmente não sabemos. Há tantas perguntas aqui. Right. Ela é médica, anestesiologista, uma mulher inteligente. Nós presumiríamos que isso não significa que ela não pudesse ter problemas de abuso de substâncias ou possivelmente questões de saúde mental. Realmente há muitas coisas que poderiam estar acontecendo aqui. Então, sabe, essa é uma questão fundamental. O que estava acontecendo com ela? Absolutamente, de uma espécie de autópsia psicológica, se você quiser, da falecida, compreender o estado mental dela e conversar com familiares sobre o que ocorreu nos dias ou semanas anteriores é fundamental. Ela tem algum histórico de abuso de substâncias ou prescrições de medicamentos que ela usava, ou acesso que ela tinha a certos, você sabe, medicamentos sedativos. Mas o mais importante é descartar primeiro a possibilidade de homicídio. Você também precisa investigar a saúde mental dela, o que ela estava pensando ou fazendo antes desse evento. Nós não sabemos se houve algo que realmente a pressionou ou se algo emocionalmente traumático aconteceu com ela 1 ou 2 dias antes. E também essa viagem era uma viagem normal, vir para os Estados Unidos? Essa era apenas uma visita de férias à família ou era outra coisa? E nós não sabemos essa informação de fundo. Sim, ainda há muitas perguntas, muitas coisas que não sabemos neste momento. Sabemos que ela era mãe de duas crianças, o que é incrivelmente triste, pois agora há duas crianças sem a mãe. Ahn, do ponto de vista da autópsia, porém, e eu odeio ser mórbida, mas é um fato. Em uma investigação de morte, o corpo dela teria ficado em um freezer, então qualquer evidência, qualquer coisa, sabe, o corpo estaria preservado, por assim dizer. Certo? Bem, sabe, ela seria difícil, sabe, porque ela está em um estado levemente congelado. Mas então ela iria descongelar e você ainda veria marcas, hematomas ou arranhões ou qualquer coisa que possa ter sido feita com ela. Qualquer ferimento que possa ter ocorrido ainda pode ser visto no corpo dela e, portanto, presumivelmente, a autópsia completa, examinando cuidadosamente da cabeça aos pés, de frente e de costas, será feita com raios X para mostrar qualquer projétil.
você sabe, balas, né? Então, qualquer facada, ferimento, estrangulamento, espancamento deve ser visto pelo médico legista. Mas coisas sutis podem não ser facilmente percebidas. Isso exigiria uma análise mais detalhada e uma avaliação cuidadosa do médico legista, que tenho certeza será feita em Miami. Uhum. Quanto tempo você acha que uma autópsia real levaria? Quero dizer, não querendo ser mórbida de novo, mas o corpo teria que descongelar antes que uma autópsia física pudesse ser realizada? Sim, quero dizer, eu não sei a temperatura desse freezer, se é, sabe, um freezer doméstico normal ou se é um congelamento mais profundo, mas levaria horas para o corpo atingir a temperatura ambiente normal para poder trabalhar na pele e no corpo. E isso aumentaria a duração e o tempo da autópsia, sabe? Além disso, ao lado toxicológico disso. Correto. O congelamento impacta de alguma forma os resultados da toxicologia? Acho que sim, isso deve ajudar a desacelerar o metabolismo e a degradação das coisas. Então, provavelmente é útil nesse sentido. Mas a toxicologia leva tempo de qualquer forma, porque agora existem milhares de drogas que são analisadas. Só o próprio processo leva mais tempo do que jamais levou antes. Então, será que a resposta para esse mistério, sabe? Será que esse mistério pode ser resolvido rapidamente? Só porque eles poderiam ter o resultado da autópsia física, um resultado preliminar da autópsia relativamente rápido. E então, talvez juntar também o que estava acontecendo na vida dela. Isso pode ser, sabe, um acidente trágico. A família chamou isso de acidente trágico em sua página no GoFundMe. Mas sabe, é assim que eles podem estar chamando. Nós simplesmente não sabemos o suficiente pela polícia e pelo que eles encontraram. Bem, quero dizer, sabe, existe a possibilidade de homicídio, existe a possibilidade de acidente, existe a possibilidade de suicídio. Sabe, realmente não há uma morte natural nessa circunstância. Mas, para saber em qual categoria essa morte se encaixa, você precisa de uma investigação completa da cena e de uma análise do estado de saúde mental dela. E então é preciso entender como ela entrou naquele freezer em primeiro lugar e o que havia naquele freezer que ela poderia estar procurando. Eu não sei, talvez haja algo valioso lá dentro que valha a pena roubar. Eu não faço ideia do que eles guardam lá dentro, então isso também faz parte da investigação. Então ela está lá dentro, nua. Agora, se as roupas dela estão bem ao lado dela, você poderia dizer que talvez ela tenha entrado lá para pegar alguma coisa. A porta se fechou atrás dela e eu não conheço os recursos de segurança dessa porta. Ninguém sabia que ela estava lá dentro e agora ela está presa lá e está ficando cada vez mais fria. Mas, novamente, parte da investigação precisa descobrir quem realmente tem acesso àquele freezer, quais funcionários passaram por lá ou quando eles abrem o freezer. Qual o horário típico? Eles fazem inventário ou retiram itens? Não sabemos nada disso, por isso é importante. Mas o fato de ela estar nua por si só em uma morte por hipotermia não é suspeito. Porque é isso que as pessoas fazem, elas ficam cada vez mais frias e acabam tirando as roupas. A questão é, por que ela não conseguiu sair voluntariamente do freezer? E essa é a grande questão aqui. O que aconteceu? Será que trancou atrás dela? Alguém colocou um cadeado? Digo, a gente não sabe quais são os protocolos deles à noite quando estão fechando tudo. Sabemos que ali era uma área exclusiva para funcionários. O que ela fazia lá? Geralmente, ao entrar em uma loja, você pega o que precisa e vai embora, mas isso não ocorreu aqui. Né? E talvez esse fosse um lugar que ela pensou: bom, posso me esconder aqui por um minuto e depois voltar para a loja depois que fechar. Eu realmente não sei o que se passava na cabeça dessa pessoa. Por isso é muito importante garantir que não foi um homicídio e depois é importante garantir que não foi um acidente. Como você disse, alguém pode ter trancado o freezer ou o recurso de segurança não funcionou para sair ou algo nesse sentido. Nesses casos, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional pode verificar se os protocolos do freezer estavam sendo seguidos e garantir a segurança dos trabalhadores.
Isso já tinha acontecido antes? Alguém já ficou preso no freezer antes? Existe um botão de chamada lá dentro para alertar alguém de que tem alguém lá dentro? Sim, é simplesmente horrível. Bem, vamos ficar de olho para ver o que sai da investigação. Mary Jambelic, muito obrigada e agradeço pelo seu tempo. Muito obrigada. E, novamente, a polícia de Miami diz que não suspeita de crime neste caso. Vamos mantê-los informados quando divulgarem as conclusões da investigação. E é isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.